A pressão de produzir rápido pode te destruir. Oi, meu nome é Flávia e eu trabalho com crochê. Quando as minhas vendas começaram a aumentar e eu comecei a vender, inclusive para outros estados, eu achava que era o auge. E é, né? É um sonho, é a vida nos dizendo: deu tudo certo, eu tô vivendo do meu crochê. Só que junto com as vendas vem o caos, vem o WhatsApp que não para, vem o cliente perguntando se pode ser para amanhã. É só um detalhezinho, só troca essa cor, depois de tu já ter passado o orçamento, depois de tu já tá fazendo a peça. A gente cai nisso, a gente cai porque a gente quer entregar nosso melhor, a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ver o nosso cliente extremamente satisfeito. E a maioria de nós já se viu chorando em cima da mesa de trabalho. De madrugada, com a coluna doendo, com o olho cheio d'água, pensando, meu Deus, por que eu aceitei tudo isso? No Instagram tudo é fofinho, né? A peça prontinha, a foto bonitinha, curtida, compartilhamento, comentário, mas ninguém vê o que tem por trás daquela foto. E aí tu corre pra fazer tudo. E quando tu faz uma peça correndo, tu paga. Não é o cliente que paga, quem paga é tu. Uma costura mal feita, um arremate que desfez, um ponto que puxou demais, um detalhe que tu esqueceu. Só uma pecinha mal acabada e pronto, cliente perdido. E o pior é que quando a gente tá muito cansada, a gente não percebe o erro, a gente só vê depois. E depois já foi. E aí vem a culpa, eu é que sou lenta, eu que não prestei atenção, eu que deveria trabalhar mais. Se eu tivesse dormido menos, eu não teria feito correndo essa peça, eu teria visto. Mas a real é que o crochê não foi feito para ser corrido. O crochê é artesanal, é lento, é cuidadoso, é construído ponto por ponto. E tentar acelerar destrói o teu foco, a tua saúde, a tua qualidade e a tua vontade. Quem acompanha aqui sabe que eu faço amigurumi, né? A minha especialidade é criar receitas, criar peças em amigurumi. E quando eu fazia encomendas de amigurumi, eu fazia correndo. Porque quem me conhece aqui, as que já me acompanham aqui, sabe que eu sempre falo as coisas, porque eu errei nisso e quando eu consigo consertar, eu trago aqui pra vocês. A qualidade dos meus amigurumis melhoraram muito quando eu parei de aceitar a encomenda, porque eu consegui fazer com calma. Eu crio as pernas num dia e fico flertando ali aquelas pernas, imaginando o que vem depois daquilo ali. Eu fico olhando e olhando e olhando com calma, e olho, e imagino. Às vezes eu penso que aquela perna ali eu poderia ter feito diferente, aí eu desmancho. Isso é fazer crochê com prazer. Flávia, só que tu quer nos ensinar a viver da encomenda e tu tá falando que tu só conseguiu melhorar a tua qualidade quando tu parou de receber a encomenda. Sim, porque até o dia que eu parei de aceitar encomendas, eu ainda não tinha aprendido a dizer não. Eu aprendi a dizer não quando eu fechei a minha agenda de encomendas, que agora eu digo não pra todo mundo. Mas eu deveria ter dito não quando o cliente pede prazo curto, pede pra mudar a peça em cima da hora, pede pra fazer algo que eu não tenho no meu catálogo. E dói dizer não, dói mesmo. A gente acha que vai perder cliente, que vai perder a venda, que esse cliente nunca mais vai voltar. Só que se a gente fizer correndo entregar uma peça de má qualidade, sabendo que a gente tem potencial para fazer melhor que aquilo ali, a gente vai se perder. Eu precisei escolher entre ser rápida e boa, e eu escolhi ser boa. Quando eu consegui fazer essa organização na minha produção, eu vi que não dá mesmo para querer fazer correndo, não dá para querer agradar todo mundo, não dá para abraçar o mundo inteiro. Então, se tu me acompanha aqui porque tu vive de vender crochê ou tu tá tentando viver de vender crochê, fica sabendo que tu vai conseguir. Mas começa a organizar a tua produção, começa a definir prazos, e tá tudo bem tu dizer pro teu cliente, eu preciso de um prazo maior que isso. Mesmo que tu não tenha nenhuma encomenda, se não tem porquê tu fazer correndo, porque o cliente não vai pensar, essa peça aqui tá com esse pontinho mal feito, porque eu pedi pra ela fazer em 24 horas uma coisa que ela precisaria de 3, 4 dias. Ela vai pensar, comprei e ela fez mal feito. Essa artesã não sabe fazer crochê. A pressão destrói a artesã, mas só se tu deixar. E produzir rápido não te faz profissional, te faz uma artesã exausta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 4 da nossa série Senta que lá vem pedrada. Não esqueçam que vai ter sorteio aqui no canal entre os membros, assim que fecharmos 15 membros. Eu tô aqui produzindo com muita calma,
Eu não vou trazer mais nenhuma peça agora em 2025. Hoje é dia 30 de novembro de 2025, o dia que eu tô gravando. E agora pra 2025, pro mês de dezembro, eu não vou trazer mais nenhuma peça. Eu estou trabalhando com calma nas postagens lá do meu Instagram, porque a partir de 2026, de 1º de 2026, de 1º de janeiro de 2026, o meu Instagram vai ser todo voltado para complementar conteúdo para as artesãs que me acompanham aqui. Então, se tu não me segue, eu convido a ir lá me seguir, para tu não perder nenhum conteúdo. Tô me programando para deixar o meu perfil no Instagram muito rico para as artesãs, rico de conteúdo, rico de material de qualidade para as artesãs que me acompanham. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. A gente tá quase na metade da nossa série do Senta Que Lá Vem Pedrada. Senta Que Lá Vem Pedrada, pra quem não sabe, é uma série de 10 episódios, assim, mais reflexivo mesmo, não é nada de ensinando vocês a nada, mas pra gente refletir nesse encerramento de ano, esse vídeo agora, por exemplo, será que tu não passou o ano inteiro correndo, entregando coisa que tu sabia que tu não estava feliz com aquele resultado, pra tu agradar o prazo do teu cliente? E essas peças que tu fez correndo e que tu não estava feliz, de repente, um dia a mais nesse prazo, tu teria entregado um produto que tu te orgulha. Ou então tu teria conseguido precificar melhor o teu crochê e fazer menos peças e ganhar mais. E isso vai fazer com que tu durma mais tranquila, que tu viva mais feliz e que tu crochete, pegue a tua agulha, a tua linha, que tu fique crochetando ali muito mais leve, muito mais realizada. Porque não só conseguir viver do crochê é o nosso sonho. Aliás, o nosso sonho é conseguir viver do crochê por algum motivo específico que depende de cada um. Mas o que a gente tem em comum é que a gente quer viver do que a gente ama. E os meus motivos para viver do crochê era acompanhar o crescimento da minha filha de perto, não precisar deixar ela numa escola o dia inteiro e só pegar lá no fim da tarde, e sim poder estar ali do lado dela. Então isso me fez trabalhar com muito mais vontade, mas eu também me perdi muito, como eu falei, nessa questão de querer agradar todo mundo. E eu já comentei aqui também que eu trabalhava 18 horas por dia de domingo a domingo, então eu não estava tendo um tempo de qualidade com a minha filha. E eu também tô refletindo junto com vocês, eu não tô só trazendo conteúdo, também tô refletindo muito junto com vocês nessa nossa série de 10 episódios, para começar o 2026 mais alinhado possível, para conseguir alcançar os meus objetivos, mas conseguir alcançar os meus objetivos feliz, leve e realizado. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!